pessoal, as nossas boas-vindas a vocês que estão assistindo a mais essa edição do Assertiva Conecta. Hoje temos um papo super especial com o Daniel Mello da FICO. Daniel, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho da sua carreira no mercado de crédito e risco. Perfeito. Sou brasileiro, nasci em São Paulo, na Moca, velha e boa Moca de São Paulo, e desde muito cedo comecei com crédito, né? Para aqueles que estão aqui comigo, foi bem antes de muitas das coisas que fizeram. Comecei em 1984 como advogado de cobrança, sou advogado, não sou perfeito, na American Express, na América Latina. E dali passei por Bank of America, HSBC, Itaú Unibanco, e agora na FICO já há 13 anos. Dentro da FICO, a minha grande responsabilidade é toda a parte de risco regulatório para efeito do ciclo de crédito dentro da consultoria da FICO a nível global. Então, tenho a oportunidade de ter trabalhado em toda a América Latina e na América do Norte, mas agora tive uma oportunidade fenomenal de poder ter uma experiência global, né? Trabalhando desde Ásia-Pacífico até agora dentro da Oriente Médio, África e Europa, e também voltando a ter vários outros engagements dentro do Brasil. Começando a nossa conversa, né, falando mais especificamente sobre o mercado de crédito, fazendo um overview por todos os continentes e os países em que você já atuou e teve contato, né? Qual a importância dos birôs de crédito e dos órgãos e associações locais na gestão das informações cadastrais e creditícias pelo mundo? É uma pergunta bastante profunda, né? Quando você vê as questões de crédito a nível mundial, e dependendo muito dos países, né, os birôs de crédito, eles ainda têm uma visão muito arcaica, muito da parte negativa, como um monopólio e coisas assim. A gente sempre pensa, né, que o Brasil está muito atrasado nessa questão, mas eu te digo uma coisa, por exemplo, aqui na Europa, cadastro positivo é coisa recente. Na Espanha, onde eu estou agora, não tem cadastro positivo. Não tem cadastro positivo em outros países. Em alguns países aqui, por exemplo, na Irlanda, o cadastro, os birôs que existem ali são exclusivos para os bancos. Então, se você tem uma empresa de telecomunicações, uma seguradora, o que quer que seja, você não pode acessar. Você vai para o mercado da Ásia, Pacífico, coisas mais ou menos similares, né? Principalmente quando você considera que o grande universo de birô que você tem lá é um país como a China, né? Em que o processo de crédito é completamente diferente do que a gente tem por aqui. Vai para a África, né? Na África, a questão do birô é muito um birô negativo e muito mais um birô que vai para a parte das informações negativas do cliente do que qualquer outra coisa, né? Quando eu vejo essa situação, o que está acontecendo muito é que para efeito da transição que nós estamos vivendo, né? Da transição de eu preciso de crédito e, caramba, eu só tenho o banco para ter crédito, para uma visão de eu preciso de crédito, eu tenho várias outras ofertas do processo de crédito, a experiência do cliente começa a contar muito, né? E a experiência do cliente, infelizmente, com relação às informações creditícias, é aquela famosa experiência que a gente tem no Brasil, né? Vou te pôr no SPC, você vai estar negativo no Serasa, né? Que é uma visão não de uma experiência boa do crédito, mas da experiência negativa do crédito. E quando a gente considera que a taxa de perda da nossa conta é final 2%, 3%, o resto, 98%, 97% dos clientes são bons. Porque a gente fica sempre pensando que ter crédito você não está sujo no Serasa, né? Porque, olha, se você tiver nome no Serasa, nome sujo, né? Aquela coisa que desprestigia o processo do birô de crédito. O birô de crédito, ele por conta da experiência do cliente, em muitos dos países que eu tenho visto, eles estão tentando criar uma nova visão daquilo que é ser uma fonte de informação creditícia. Daniel, você falou um pouquinho sobre essa experiência, né, do consumidor e de como inverter essa lógica. Tem algum país especificamente em que você destaca essa boa prática, né, de inversão, no sentido de é bom estar nos birôs de crédito, é bom fazer parte, né, desse conglomerado de informação?
tem algum país especificamente que você destaca e que como um bom exemplo? A gente sempre fala muito, e no Brasil é muito, né? E no mundo inteiro, como crédito, muita gente fala dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos todo mundo fala, pô, você tem que ter o teu credit scoring, né? O FICO score, ou coisa semelhante, porque você tem que ter, senão você não tem uma vida, né? Você não consegue fazer nada sem essa situação, né? E talvez alguns até pensem aqui na nossa, dos que estão nos ouvindo, pensem que, uau, isso é uma tremenda, numa boa experiência. Na realidade, isso não é tão boa experiência, porque lá é forçado. Se você não tem, você tem problemas, né? Se você não tem, você tem essas dificuldades. Quando eu vejo um mercado como um mercado inglês, por exemplo, né, na Inglaterra, você tem uma série de birôs que o que eles estão fazendo já há uns 5, 6 anos atrás começaram, é muito naquela visão de que eu estou aqui para te ajudar, né? Então, você estar positivo no birô, você estar bem no birô, é uma boa coisa para você. Então, me ajude a ter este tipo de informação, né? A FICO, por exemplo, tem, por muitos anos nos Estados Unidos, criado o conceito do MyFICO Score, que é tentando exatamente criar essa visão, né? Ou seja, o score, ou a informação de birô, a informação positiva do birô, não é do birô, não é do banco, é tua, cliente, né? É tua cliente. E você tem todo o direito de saber o que é, como é e quando é, né? Nesse sentido, você cria um processo na cabeça do cliente que diz assim, caramba, quanto melhor eu tiver, ou mais informações eu tiver, melhor vai ser para mim. O mercado inglês está fazendo isso com muita propriedade, muita propriedade. E um negócio que também tem ajudado muito, não somente nos países que eu estou citando, né, mas, por exemplo, no Brasil mesmo, né, com a nova lei de proteção de dados, a GDPR europeia, ou o POP Act, né, na África do Sul, ou os processos de gestão de dados na Índia e de segurança de dados na Índia, estão fazendo com que o próprio cliente entenda, o dado é meu, o dado pertence a mim, né? Então, quanto melhor é este tipo de visão do cliente, melhor vai ser para toda a estrutura de crédito. Quando você vê uma situação como a que está acontecendo no mercado europeu, né, com a GDPR, né, e as visões, por exemplo, Open Banking, né, que no Brasil está pegando fogo, essa história do Open Banking e tudo isso, que nada mais é o quê? Cliente, consumidor, meu querido amigo, o dado é teu. E se você começar a poder dar acesso a esse dado, o benefício vai ser teu. Tem uma empresa aqui na Europa, uma fintech, que o que diz é o seguinte, se você me dá o teu dado de Open Banking, você vai ser o cara mais sexy para os bancos. Ele coloca exatamente isso, né? Você vai ser o mais sexy para os bancos. O que isso transforma? Isso transforma a visão de que o dado pode trabalhar para mim e não necessariamente só para a instituição que eu tenho meu dado. Não é só meu banco que tem benefício com isso. Eu também posso ter, né? E isso gera uma outra experiência do cliente. E nota, todo mundo fala muito de Open Banking, Open Banking, Open Banking. A Europa não tem lei de Open Banking. Não tem. Todas as transações de Open Banking que estão sendo feitas porque a lei de proteção de dados diz o seguinte, cliente, consumidor, querido cidadão, o dado é teu. Se você quer dar acesso para quem quer que seja, é teu direito. E usando esta regra, o cliente, por conta da boa experiência, está começando a dar esse dado. Você vai, por exemplo, para um país como a Alemanha, que tem uma boa estrutura de dados, uma boa estrutura de birôs, né? Principalmente com Schufa, que pertence aos bancos, mesmo estilo que tínhamos no Serasa no Brasil. O Schufa, uma das coisas que eles estão fazendo é que eles estão investindo em Open Banking. E por que eles estão investindo em Open Banking? Porque eles querem exatamente fazer um processo em que o cliente pode participar na gestão, na melhoria do seu dado, na melhoria da sua informação histórica de crédito. Excelente, Daniel. Você citou um pouquinho sobre a GDPR, Open Banking, né? Então, falando mais especificamente sobre isso, né, sobre Open Banking e compartilhamento de informações, qual tem sido o caminho de criação de novos produtos de crédito e até financeiros, e quais são os benefícios diretos e indiretos para empresas e consumidores finais diante dessa nova regulamentação com a GDPR, com o Open Banking, essas novas oportunidades para o mercado?
É interessante, essa pergunta é muito boa, porque ela reflete algumas coisas importantes que o mercado brasileiro precisa ter muito em conta, né? E são os nossos queridos ouvintes que têm que reflexionar sobre isso, né? Quando você vê o Open Banking e toda a vantagem que você tem em cima do Open Banking, o que está acontecendo? Estão acontecendo muitas séries de portais, né, ou de fintechs, que estão criando portais para fazer a captura desse dado do Open Banking. Estão criando agregadores de dados muito fortes, né, e que estão fusionando com outros agregadores e criando grandes estruturas de dados que, na realidade, não é somente o dado. Não é somente o dado. Não é somente dizer assim, olha, eu sou um birô de Open Banking e eu tenho o dado do Open Banking aqui dos clientes. Quem quer comprar esse dado? Não. Eles estão indo mais para lá, né? Eles estão olhando para a experiência do cliente. E o que eles estão criando são o que a gente pode falar de portais de crédito, portais de seguros, ou portais de cartão de crédito. Ele não somente traz o dado, como trabalha aquele dado. Ele trabalha o dado com informações que o cliente passou, criando modelos de score de risco de crédito, modelos de score de risco de fraude, de risco de seguros, de aceitação de produtos, modelos de marketing, de take-up de ofertas, né? E o que ele faz simplesmente é que ele gera com isso um portal, o cliente se torna cliente daquele portal, e como cliente daquele portal, o portal garante para ele o seguinte: eu vou fazer com que você seja disputado pelo mercado. Então, você quer um seguro de vida? Pois preenche para mim esses dados, me deixa acessar os dados do teu Open Banking, Open Seguros, Open Energia Elétrica, Open Conta de gás, de telefone. Então ele cria com isso uma base de dados tão gordinha, tão bonita, que ele consegue, por exemplo, descobrir meus riscos como motorista, como motoqueiro, como o que quer que seja. E ele cria um modelo de score de risco de seguros. Ele cria um portal na qual ele começa a leiloar o Daniel para várias seguradoras. Ou leiloa o Daniel para vários cartões de crédito, ou leiloa o Daniel para vários bancos. E, obviamente, aquele que tiver a melhor taxa, melhor limite, melhor preço, melhor o que quer que seja, vai ser a que eu vou aceitar. Isso está gerando um processo em que a face do cliente, o contato com o cliente, não é mais o meu banco, é esse portal. E esse portal cria esse marketplace, né? Cria esse modelo de portal de gestão de vários outros bancos. Quem ofereceu o melhor produto, melhor taxa, o melhor preço para o Daniel, que tem um bom score, que tem um risco extremamente baixo, eu vou aceitar. E se não, eu não aceito, eu vou atrás de outro, Isso gera um processo na qual o produto de crédito, quem está oferecendo, para mim pouco importa. Para mim realmente pouco importa. Por quê? Porque eu sou cliente deste portal. E isso está gerando, por exemplo, portais de pagamento. Um portal de pagamento na qual eu chego na loja, ao invés de apresentar meu cartão Visa, Master do banco A, B ou C, eu estou apresentando o portal. E o portal faz o pagamento. Como é que ele vai fazer o pagamento? Ele vai olhar minhas contas, ele vai olhar meus produtos de crédito, vai pegar aquele composição que melhor é para mim, né? E fazendo com que o que acontece? Que eu, Daniel, fiz o pagamento. Então começa aquele negócio do compre agora, pague depois, o que é o buy now, pay later, né? Falando o anglicismo que o brasileiro muito gosta, falando, por exemplo, de crédito ao consumo. Nós estamos falando de uma série de outros processos de transação muito interessantes. Eles estão fazendo um processo aqui chamado pagamento polimórfico, né? O que é o pagamento polimórfico? Aquele famoso que você chegava na lojinha, né, e falava assim, eu quero esse produto. Sim, perfeito. Então, olha, o senhor tira R$20 desse cartão, eu tenho aqui mais R$100 na mão, e desse outro cartão o senhor tira R$200. E eu fiz o pagamento. O lojista me olhava com aquela cara e dizia assim, o que eu estou fazendo? O portal faz isso para mim. O portal transfere
R$ 600 para o lojista e fez o pagamento com 5 outros produtos aqui atrás, que para mim é ótimo, porque ele pega o melhor limite, melhor preço, o menor custo e tudo isso, e eu fico super feliz com uma situação como essa. Então, o que está acontecendo é que, à medida que esse processo de socialização do dado, o dado é do Daniel, o dado é meu, e na hora que eu comparto isso, eu crio novos caminhos de produto de crédito. Não estou criando um novo produto de crédito, nenhum. É cartão de crédito, é crédito a consumo, é hipoteca, é financiamento de veículo, é a mesma coisa de sempre. É o café, a média com pão com manteiga de todo lugar do mundo. Mas com a diferença que eu posso ter um portal que faz com que a minha experiência com o cliente seja extremamente superior. Estou nessa. Incrível, Daniel, como a tecnologia, né, aliada à informação esse filtro, né, das informações conseguem gerar uma experiência muito diferente e realmente facilitar, né, em todas as pontas essa questão de oferta de produtos, serviços e de movimentar realmente um mercado, né? E como você falou sobre tornar, né, os dados do consumidor, o consumidor perceber que ele é atraente para o mercado por conta desses dados, por conta dessas informações, né? Em que medida, né, falando mais sobre a visão do brasileiro quanto ao cadastro positivo e o surgimento das novas leis, qual é a sua percepção geral desse consumidor quanto ao entendimento sobre essa coleta e o tratamento de dados em termos do que pode ser facilitado a ele mesmo, né, em relação a disponibilizar essas informações e receber serviços personalizados e até mesmo mais justos, né, em relação ao seu perfil. Como você vê essa visão? Essa também é uma excelente pergunta, com certeza, Joyce. Quando eu vejo uma situação como essa, né, eu lembro muito do filme Jurassic Park, né, o Parque Jurássico, o 1, né, na qual Jeff Goldblum chega um momento no filme e ele diz assim: mas como é que vocês vão garantir que os bichinhos aqui, né, os dinossauros não vão se reproduzir? Não, a gente dá um negocinho para eles aí que é tudo menininha, né? Lembra, né? Ele até faz aquela perguntinha assim: mas como vocês garantem isso e tal? E ele fala uma frase que é interessante, né, contando sobre o conceito dele. A natureza acha uma maneira, né? E é o que está acontecendo. A natureza acha uma maneira, o consumidor acha uma maneira de buscar crédito mais barato, menos burocrático, mais fácil e mais positivo para ele. Ele busca a boa experiência. Então, eu fico muito triste mesmo, quando eu vejo que no mercado brasileiro, por exemplo, tem algumas instituições que estão dizendo: você vai deixar o mercado saber o teu dado? Você vai deixar o mercado ter acesso à tua informação? Você está ficando louco, cliente? É assim, você pode assustar uma vez, pode assustar 2 vezes, mas na terceira, a natureza vai achar a maneira. E como é que ele vai achar a maneira? Na medida que os clientes começarem a ter uma boa experiência. Isso eu já vi acontecer, por exemplo, na Singapura, já aconteceu na Austrália, está acontecendo aqui na Europa, está acontecendo muito, mas muito profundamente no Oriente Médio. E o que é? O cliente, na hora que alguns começam a usar o processo de Open Banking, ou começam a ver o cadastro positivo como alguma coisa interessante, começam a ver que se ele divide o dado que ele tem do banco A, do banco B e do banco C com o banco B, se ele dá acesso ao banco B às informações que ele tem dos outros bancos, ele ganha melhor preço, agilidade, facilidade, tudo isso incendeia o mercado. Isso incendeia o mercado. E nós não podemos negar de que as estrelinhas que as redes sociais dão, as estrelinhas de avaliação disso tudo, são hoje, os trending topics são uma realidade, para o bem e para o mal. Se acontece alguma besteira, né? Se acontece um vazamento de dados, que é o que todo mundo fala: ai meu Deus, um vazamento de dados e todo aquele negócio outro, também pode matar.
mas as tecnologias e as capacidades de controle desses dados estão ficando cada vez melhores e as empresas estão tomando muito mais cuidado com isso. Então, as estrelas positivas são muito maiores. Isso gera com que, na medida em que esse consumidor entenda isso, na medida que um consumidor saiba disso, ele também vai lembrar de quem disse para ele que não era uma boa experiência. Tá? Mais ou menos quando a gente era, né, mais jovem, e a mãe da gente falava assim, não, você não vai sair de noite porque isso é muito perigoso. E aí você saía, se divertia pra caramba, voltava pra casa e falava assim, mas mãe, não é perigoso, eu me diverti pra caramba. Né? E a tua mãe não sabia o que dizer. Então, da próxima vez que ela falasse para você é perigoso, eu falei assim, desculpa, mas eu não acredito mais. Tá? Então, as instituições que dizem hoje, não divida seu dado, cuidado com o Open Banking, não deixe, porque isso vai ser ruim para você. E aí ele começa a perceber que não é. Aí é uma situação que a credibilidade do processo muda muito. E as estrelinhas das redes sociais são muito importantes. Esse portal, por exemplo, esses portais que eu estou comentando, né, que são os portais que fazem pagamento, fazem marketplaces de crédito, de seguros e de todas essas coisas, estão cada vez mais sendo trending topic e mais clientes vão atrás porque diz assim, eu tive uma boa experiência, É o conceito muito interessante, né, desse processo de gestão de dados. Né? E cada vez mais, o banco que entender este ponto, melhor vai ser. Hoje nós temos, por exemplo, fenômenos do Bank as a Service. Né? E o Bank as a Service, mais ou menos isso está acontecendo com esse portal. Ou seja, esse portal, ele não é um banco, mas ele é para mim o meu banco. Por quê? Porque ele me conecta com bancos que fazem o que o banco faz, e com a diferença é que eles fazem o que o banco faz com um custo menor e eu fico mais feliz. Por que eu vou voltar para o banco? Não? O banco é aquele negócio, né? É um mal necessário. Esse portal está fazendo que não seja. Porque eu, para mim, não sei qual é o banco que está me dando crédito, mas eu sei que eu tenho. Na medida que o cliente começa a ter essa percepção, o processo muda muito de figura. Né? E aí os bancos eles têm que entender, né, também, né, e isso está acontecendo aqui na Europa, está acontecendo no Oriente Médio, muito profundamente, que é aquele famoso negócio. Né? Eu prefiro, né, dividir um banquete do que comer um sanduíche sozinho. E é o que talvez possa acontecer, né? Que por conta das dificuldades de rentabilidade, os bancos digam, não, eu quero comer o sanduíche sozinho. É um sanduíche. Agora, você pode dividir o banquete com outras instituições, criando um processo de crédito, um processo de risco, um processo de gestão de oferta muito diferente do que a gente tem hoje. Isso já está acontecendo. Não estou falando alguma coisa que não está acontecendo. Está acontecendo e está acontecendo muito nesse mercado. Daniel, você falou um pouquinho, né, sobre essa perspectiva do consumidor brasileiro, né? E para finalizar, fazendo um paralelo entre o que a gente já encontra, né, em outros países, com a implementação de leis importantes, como a GDPR na Europa, a LGPD aqui no Brasil, em curto e médio prazo, como você enxerga, né, essas relações de crédito se estabelecendo na mentalidade tanto do consumidor brasileiro quanto das empresas brasileiras e os benefícios disso, né? Como a gente pode aí fazer uma perspectiva um pouco mais futurista sobre esse cenário? Isso é muito interessante, porque também, de novo, é uma coisa que está acontecendo bastante fora do Brasil, né? Porque o conceito não somente do Bank as a Service, mas também o conceito do Everyday Banking. Né? Então, você vai para uma instituição, tem uma instituição financeira na Austrália, que eles têm o conceito do Everyday Banking. E o que é o conceito do Everyday Banking? Se você é um estudante e você abre uma conta nessa instituição bancária na Austrália, e por incrível que pareça, né, mas um dos grandes motores do PIB australiano é estudante, chega a ser quase que 15% do PIB australiano é com estudante que vem de fora. É impressionante, as universidades de lá são muito boas. E o que acontece com esse estudante? Ele chega na Austrália
ele precisa de um lugar para viver, ele precisa de um transporte, ele precisa de uma série de coisas que ele não tem, né? Que ele não tem. E o que esse banco faz? Ele, conectado com outras soluções de mercado, né? Ele te conecta, por exemplo, com Airbnb, ele se conecta com Uber, ele se conecta com a universidade, com a biblioteca da universidade, com fornecedora de livros, com empresa de tecnologia que vende o iPad, com fornecedor de internet e tudo isso, e ele cria um ecossistema, né, para dar suporte àquele tipo de cliente. E com base nestas diferentes conexões que a tecnologia agora permite profundamente, com todo o processo de APIs e redes em nuvem e tudo isso, ele cria um processo mais ou menos como o banco Amazon, né? E qual é o grande negócio da Amazon? O grande negócio da Amazon é que 60%, dependendo do país, 60% dos produtos que eles vendem não estão no estoque deles, não estão lá com eles, estão com outros. Mas por que você compra aquele item da loja Xing Ling e Irmãos se você diretamente não ia comprar o produto da loja Xing Ling e Irmãos, porque se não recebe, vai ser uma dor de cabeça, se vem quebrado e tudo isso? Você tem a garantia do cliente Amazon, né? Esse ambiente de everyday banking, ele surge exatamente porque o cliente tem vontade de distribuir o seu dado. Então, o que acontece com isso? A instituição passa a ser a Amazon, que, olha, Airbnb, eu tenho o Daniel Mello, que ele vai estudar aí. Então, como ele vai estudar aí, ó, tá aqui o dado dele, tá aqui a informação dele, né? E ele precisa de um lugar, né? Uber, o Daniel vai estar estudando e ele precisa de ter transporte, né? E aí você faz car sharing com a Uber ou qualquer coisa do gênero, né? E aí você vai criando com isso uma série de serviços complementares que você só consegue porque o cliente decidiu que sim, o dado é meu e eu dou a quem eu quiser. E eu dou aquele que me dá um melhor serviço, né? E com isto você gera um processo de interconexões de serviços na qual o banco é o grande estrela do negócio. É a Amazon, que eu compro da Xing Ling lojinha, porque a Amazon me garante. Eu faço esse serviço porque o meu banco, que é super sólido, eu confio muito nele, faz isso. Outro grande exemplo, né, são as empresas montadoras, né? Todo mundo gosta da Ferrari, né? Ferrari, né? Um cavalinho rampante, não? Fenomenal. A única coisa na Ferrari que é Ferrari é o motor. E olhe lá, porque tem parte Bosch, tem parte Valeo, tem parte ZF, tem uma série de outras empresas que contribuem para o bloco do motor da Ferrari, né? A única diferença é que tem um italiano montando, né? E todo vestido de vermelhinho, numa sala super bonita. Mas o pneu é Firestone, a roda é BBS, a chapa não foi O que a Ferrari faz? Ela tem a capacidade de agregar produtos e serviços junto a um motor com uma marca extremamente forte e ela garante. Se o banco tiver esta visão de ser esta marca que garante uma série de serviços, fenomenal. Tem um banco na Inglaterra, considerado o melhor banco digital para small business na Inglaterra. Fenomenal de um banco, né? E aí para os nossos queridos ouvintes aqui, qual é o maior problema que você tem quando você vai oferecer crédito para pequena empresa, microempresa? Que o cara não tem contabilidade. A contabilidade do cara, o que é? É uma calça na qual ele põe o dinheiro dele no bolso de trás e o dinheiro da empresa no bolso da frente. E tem hora que ele se confunde, né? Então ele vai jantar com a família e pega o dinheiro da empresa, compra um negócio para a empresa, pega o dinheiro de casa, faz uma bagunça. E você nunca sabe o que acontece com ele. Pois é, o que esse banco está fazendo? Através do Open Banking, ele pega dados de várias outras instituições. Mas ele também se juntou com uma fintech
que tem um software de contabilidade. Então ele chega para o cliente e diz assim: meu querido cliente small business, sabe o que eu vou fazer para você? Eu faço a tua contabilidade, deixa comigo. Então ele tem uma empresa que fornece contabilidade, tem uma outra empresa, uma outra fintech, que é advisor de impostos, né? Então é assim, querido small business, né? Querida microempresa, me dá aqui tuas contas. Você tem que pagar alguém? Pois deixa que eu pago. Eu faço aqui e eu pago para você, porque eu sou banco. Então eu pago. Você tem fatura para mandar para clientes? Eu mando. Porque eu tenho. Olha, você coloca tudo isso nesse negocinho aqui de contabilidade, tá? E eu te digo quantos impostos você tem que pagar. Quanto você tem que pagar de imposto de ICMS, quanto você tem que pagar de impostos municipais. Te digo tudo. Fica tranquilo. O que o cara ganhou com isso? A informação preciosa, que é exatamente a contabilidade que a microempresa nunca tem. Uma das coisas que acontece muito aqui na Europa é que algumas empresas, alguns microempresários ou profissionais liberais ou coisa assim, o que ele faz? Ele se cadastra no imposto de renda, ele paga uma taxa única. O Brasil tem a mesma coisa, né? Paga uma taxa única. Então, taxista paga sobre um valor de X euros. E aí, taxista é que nem, né? Que nem uma caixa de bombom, é todo mundo igual. Caixa de chocolate, todo mundo igual. Não é verdade. O taxista que tem mais quilometragem, menos quilometragem, tudo isso. É um desespero dar crédito para esse pessoal. O que eles fazem? Ele tem a contabilidade do taxista. Então as faturas que ele tem de cartão, o banco faz, os gastos de gasolina, o banco paga e tal, e arruma desconto ali, arruma desconto aqui e tal. O que ele faz com isso? O taxista concentra a informação, concentra o dado, open banking, tarará, fenomenal. Quem está fazendo isso? É o banco? Não, são fintechs. Então eu vejo, por exemplo, Assertiva, né? Imagina a Assertiva, né? Assertiva fazendo uma coisa como essa, na qual você cria um portal que é assim: querido banco, você quer que o teu cliente small business faça a contabilidade? Manda a contabilidade para mim que eu gerencio. Você está ganhando dado de graça, né? E isso faz com que o mercado tenha uma evolução. O que isso beneficia? Isso beneficia o risco. O banco não está afim de perder dinheiro, porque quando ele perde dinheiro, ele tem que cobrar de alguém. Então ele sobe o preço. Por isso que tem um negócio chamado spread, né? Para isso, né? Tem taxa para isso. Agora, se o risco baixa, é bom para todo mundo. Você cria um ambiente de competitividade de preço, você cria um ambiente de facilidade de crédito, de evolução financeira, de criação de emprego, de geração de PIB. Ou seja, é todo ciclo virtuoso. O que eu vejo com muita dificuldade é que ainda nós estamos na base do negativo, né? Então, é assim: você tá no birô? Você tá com o nome sujo? Que peninha. Não, eu tô no birô porque eu tô positivo. Rapaz, eles têm toda a minha informação. Isso faz com que eu tenha melhor preço aqui, melhor preço ali, atendimento mais rápido. Eu vou na loja, ganho crédito. É isso que o mercado precisa, que a economia precisa. Então, nesse sentido, eu olhando aqui a minha bola de cristal, o que eu vejo é que essa bola de cristal me diz o quê? Quanto mais esse conhecimento de que o dado, todo mundo diz assim: o dado é o novo petróleo, né? Fenomenal, mas você não põe petróleo no tanque do teu carro. Você precisa ter alguém que refine o petróleo. E a melhor refinadora é a que tem o melhor uso daquele petróleo, né? Há um tempo atrás, se usava o petróleo somente para fazer querosene e óleo diesel. E o resto jogava fora. Hoje em dia nós estamos pegando uma série de dados fenomenais, fantásticos, ouro em pó, e estamos jogando fora uma série deles. A instituição, o banco, o birô que tiver a melhor inteligência de pegar esse dado bruto e tirar dele, refinar dele todos os componentes possíveis, desde a gasolina de aviação, gasolina de Fórmula 1, até o asfalto, que é o último produto que sai, né, os óleos mais pesados. Aquele que tiver condição de entender melhor o dado vai ter a melhor situação. Então, compartilhar o dado, deixa. Não serve para nada. Não serve para nada. O dado sozinho
Não tem. Tem um banco aqui na Europa que toda vez que eu vou visitar eles, os caras me falam: Daniel, eu tenho um mega de um processo de dados, você não imagina. Eu tenho 6 petabytes de dados. Imagina que 1 petabyte são 1000 gigabytes. 1000 terabytes, desculpa. O cara tem dado para. Eu pergunto para ele: quanto dinheiro você já fez? Ainda nada. Mas, rapaz, o Big Data é imenso. É o que acontece. Então, quer distribuir o dado? Distribui. A inteligência do dado é o que faz a diferença. E isso é o que vai fazer a diferença no futuro. Então, a bola de cristal aqui, o que me diz? Distribuir o dado não é o risco. Não é. Essa é a maravilha. À medida que você começar a fazer isso, o mercado inteiro cresce. O mercado inteiro evoluciona. Daniel, incrível escutar de você toda essa perspectiva. Muito obrigada por trazer esse seu olhar, né, internacional. Isso nos diz muito sobre o que tá dando certo lá fora e o que a gente pode começar a aprender e tracionar, né, esse processo de aprendizado aqui para o país, seja como consumidor final, seja como empresas, enfim, toda forma de tratar dado, de olhar para esses dados e sobre tudo que a gente ainda pode fazer com tanta informação bem refinada e bem tratada dessa maneira. Daniel, muito obrigada, foi incrível ter sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço o convite e muito bom estar com vocês aqui durante esse período.